Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro, a mais um momento aqui de formação, tanto minha quanto nossa, na é verdade? E nesse encontro de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre algumas pesquisas que eu venho acompanhando, que eu venho estudando e que falam um pouco sobre como a sociedade vê o professor. E eu queria pegar essas pesquisas aqui e trabalhar um pouquinho o que elas informam, né? O que elas afirmam para a gente, tá bom? Então, já nos siga, curta aí o nosso vídeo, ative as notificações, tem muita coisa boa vindo aí e sempre, né? Entendendo que as nossas reuniões aqui não estão nas escolas, não estão nas formações de professor, tá bom? Eu queria começar falando de uma entrevista de um especialista em educação chamado João Batista Araújo Oliveira. Ele é PhD em pesquisa educacional pela Universidade do Estado da Flórida e é também presidente do Instituto Alfa e Beta. E ele deu uma entrevista para o jornal Gazeta do Povo em 2019. Mas o que ele fala ali ainda é reflexo muito da, da nossa educação, né? Não houve um avanço no que ele dizia, pelo contrário, a coisa continuou no mesmo patamar. Então eu retirei alguns trechinhos da entrevista que ele deu, onde ele fala justamente o seguinte: olha lá, é preciso selecionar pessoas de mais talento e bagagem intelectual para a carreira de professor. É essa a defesa que ele faz. E o que ele está querendo dizer com isso? E aí ele afirma: o problema central é a qualidade. O segundo problema grande é a deficiência, como usar melhor os recursos para fazer algo de melhor qualidade. Por quê? Porque o Brasil já investe muito dinheiro em educação. O Brasil já coloca muito dinheiro em educação. O que a gente tem que começar a pensar, talvez, é, olha, tá, dinheiro tem, dinheiro chega, mas ele não está chegando da maneira que talvez ele deveria chegar. Ou ele não está sendo aplicado da maneira que ele deveria ser aplicada. O Brasil gasta muito com educação. Se eu não me falha a memória, o Brasil é um dos países que mais gasta dinheiro com educação no mundo. Vou até fazer essa busca rápida aqui, ó. Gastos, educação, Brasil, mundo. Quer ver? Olha, o Brasil investe cerca de 17 mil reais para cada aluno. Olha lá, é o terceiro. O país investe por aluno em educação básica. Educação básica o Brasil investe pouco mesmo. Mas quando a gente pega o dado grande, a gente percebe, quer ver? Deixa eu achar aqui porque eu acho importante essa informação. Aqui, ó. O Brasil investe 6% do seu PIB em educação. Os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, investe 5,4%, o Chile 4,8%, a Colômbia 4,7%. E são países que estão no ranking melhor do que o nosso. Então a discussão aqui é para lá. O Brasil está colocando dinheiro na roda. Né? O Brasil está pondo dinheiro em xeque, mas não está tendo resultado. Então a discussão aqui ela tem que ser um pouco menos ideológica. Eu acredito que a educação aqui é muito ideológica nesse ponto e mais prática. Se eu pegar um professor, vou pegar o estado de São Paulo, tá bom? De 6 anos para trás para cá, o salário do professor praticamente duplicou. E aqui não vou discutir inflação, aqui não vou discutir que está desvalorizado, não é essa a discussão. A minha reflexão é o seguinte, e aí você tem que concordar comigo, tá? Hoje, um menino de 18 anos, olha lá, então,
vou até marcar aqui, ó, eu tenho um menino de 18 anos, que estuda na rede pública, tá bom? À noite. Acompanha essa história, à noite. Durante o dia, ou seja, das 7 às 5 da tarde, mais ou menos, ele trabalha, não interessa onde, e ganha, sei lá, vamos colocar um salário alto para ele, R$ 1.500, porque para ele é alto. A gente sabe que essa galera não ganha isso. Ele trabalha no mercado e ganha R$ 1.500 no empacotador, de sei lá o quê. Tá? Então ele ganha R$ 1.500 por mês. E estuda à noite na rede pública. Está lá fazendo terceiro ano do ensino médio, terceira série do ensino médio. Aí esse menino leva a sério, se compromete, é um menino corajoso, no sentido de querer grandes coisas. E aí esse menino presta uma universidade particular, pública, e passa. E passa. E aí ele decide fazer um curso de, vamos por aqui a minha área, filosofia. Acompanha essa história, filosofia. À noite, noturno. O que ele faz durante o dia, Matheus? Durante o dia, ele continua trabalhando lá no mercado e ganhando R$ 1.500 por mês. Concorda? Quando ele chega em agosto deste ano, ele já pode atribuir aula para ele. Isso mesmo. Então, com 6 meses, esse aluno já pode entrar numa sala de aula e dar aula. E como a gente sabe, ou se não sabe, passa a saber agora, o mundo tem uma defasagem de professor. Eu acho que foi a Unesco que lançou um documento há não muito tempo atrás, falando que o mundo precisa, ou seja, tem um buraco de 44 milhões de professores. Tem noção disso? E já existem pesquisas, até a FAPESP lançou uma pesquisa, né, uma reportagem pesquisa, agora em outubro de 2023, falando cadê o professor, procura esse professor, porque os cursos de licenciatura já estão olhando e estão percebendo que, olha, cada vez tem menos gente querendo ser professor, daqui a pouco não tem professor no mercado mais. Principalmente nas áreas de física, matemática, filosofia, sociologia, a galera ali está meio que é um problema, né? É um problema em todos os campos das licenciaturas, mas essas são as mais gritantes, assim. Então, assim, vai chegar uma hora que não vai ter professor. E aí? O que vai ser? Ok? Então, beleza. Então, falta professor. Então, esse menino começou lá a faculdade de filosofia dele à noite, e com 6, 7 meses ele já pode dar aula. Ele vai numa diretoria de ensino, leva o documento que ele é um aluno de faculdade e que ele pode dar aula. E lá ele vê um monte de aula, que ele pode atribuir para ele. E aí, com 6 meses de faculdade, com 18, 19 aninhos, esse menino que ganhava R$ 1.500, trabalhava como empacotador de supermercado, passa a entrar numa sala de aula com 30, 40 alunos. Ele é a autoridade, ele é a maturidade, ele é o líder, ele é a atenção. Certo? Ele tem que ser maduro, ele tem que ser autoridade, ele é a atenção, ele é o professor, pô. E aí ele assume essa carga com essa idade. E aí passa um mês e pouco, chega o salário dele. Então ele tem 36 aulas, tá bom? Na semana, de manhã e de tarde. À noite ele continua indo para a faculdade. E aí chegou o lerite dele, e aí ele vê lá, R$ 4.730. R$ 4.730. Lembra-se que eu tinha esse jovem ganhando, até então, R$ 1.500. E depois ele passa a ter
o triplo do salário. Ele está ganhando mal? Não. Me diz que emprego, que profissão, que ainda na faculdade se ganha esse valor. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, olha, se a gente olhar com uma certa realidade, o salário do professor ali, não sei se está tão ruim como a gente fala, porque você concorda? Que esse cara ganhava R$ 1.500 e agora ele está ganhando mais que o triplo. Pelo menos aqui falando do estado de São Paulo. Pelo menos aqui falando do estado de São Paulo. Por isso que o ser professor aqui é talvez o grande elemento que a gente tem que olhar. Mais até, eu diria, do que o aluno. Porque se eu arrumo a vida desse professor, né, se eu faço ele realmente a ser um professor, automaticamente a liderança dele e a forma dele de lidar com alunos será diferente. E é essa a discussão que a gente está propondo. Quando a gente começa a analisar os dados aqui, a gente percebe claramente que existe, então, essa necessidade de formarmos bons professores. Só que há um outro problema nisso. Por tudo aquilo que a gente já falou, que a mídia, a sociedade coloca como que ser professor é o que sobrou, que não vale a pena, que não é interessante. Porque quem está se tornando professor está sendo os piores alunos do ensino médio. Olha como que, claro que, volto a dizer, isso não é uma, uma definição, seja assim, olha, os piores alunos do ensino médio estão se tornando professores, mas significa que, assim, alunos bons também estão se tornando professores. Claro, não é uma generalização aqui, mas se os piores estão se formando professores, a gente tem um grande trabalho para resolver aqui. E por que eles estão virando professores? Porque existe um fácil acesso. Imagine o seguinte, novamente, ó. Nós temos uma coisa que é muito preciosa, que é um tesouro escondido, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, mais precioso, né? A coisa mais magnífica que se tem. Que nós vamos colocar um nome, que é a profissão ser professor, tá bom? Nada é maior do que ser professor, nada. Então, se é uma coisa preciosa, o que você automaticamente coloca como um sinônimo? E que se é uma coisa muito preciosa, você tem que ter um cuidado. Você tem que ter um cuidado, é precioso. O que a gente fez na educação? A gente abriu o gargalo, tirou a preciosidade, mesmo ainda falando da preciosidade da educação do professor, e transformou o ser professor, né, a licenciatura, vamos dizer assim, em uma coisa banal. Você pode fazer do seu jeito, a hora que você quer, da maneira que você quer, pagando o que você quiser.
Qual um dos cursos mais baratos para se fazer hoje no Brasil? Vamos procurar? Vamos procurar aqui, ó. Curso, faculdade mais barata do Brasil. EAD, com certeza, tá? Mas acho que não é faculdade, né? Curso. É o curso mais barato, né? Aí, ó. Curso mais barato do Brasil. Vamos ver se a gente acha aqui quais são os cursos mais baratos. Não. Vamos achar aqui porque é certeza que a pedagogia deve estar em uma das mais baratas. Vamos ver? É cursos mesmo, né? Cursos, valores do Brasil, ranking. Vamos ver se a gente acha aqui agora. É, não vai ter aqui. Se achar, seria achar. Ó, os 20 cursos com as mensalidades mais caras. Vamos começar por aí? Vamos ver o inverso. Tá? O inverso. Cadê? Aqui, achei. Ó. As 20 mais caras, tá bom? Enfermagem, biomedicina, engenharia elétrica, nutrição, direito, farmácia, fisioterapia, psicologia, engenharia de produção, ciência da computação, agronomia, engenharia da computação, engenharia civil, engenharia química, engenharia mecânica, publicidade e propaganda, arquitetura e urbanismo, medicina veterinária, odontologia e medicina. O que eu estou querendo dizer com isso? Se ser professor é uma coisa tão absurda, tão prestigiosa, tão primorosa, tão sacramental, assim, no sentido de sacramento, daquilo que é sagrado. Hoje, você faz, né? Faculdade, pedagogia, valor. Você faz uma faculdade de pedagogia, EAD, por R$ 394. R$ 394 você acha na internet para você fazer EAD. Que prestigiosidade que existe nisso? Nenhuma. Você acha que realmente está formando um professor? Eu estou colocando pedagogia aqui, porque eu estou falando lá no ciclo fundamental 1, né? Que vai formar crianças, que vão ensiná-las a ler e escrever por R$ 400. Sabe como que eu traduzo isso? Todo mundo pode ser, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não há nada de sagrado. Não há nada de difícil. Só para vocês terem uma noção, na Alemanha demora-se 7 anos. 7 anos para você poder ser professor. 7 anos. Tem outros lugares no mundo que eu estou vendo aqui que demoram 5 anos. E o Brasil, 3, 4 anos online, você se forma pedagogo. Isso assim, se você tiver uma primeira faculdade, você faz em menor tempo e mais barato ainda, que a gente chama de segunda licenciatura. E, às vezes você encontra na internet, tipo assim, faça 2 licenciaturas pelo preço de uma. Vamos procurar aqui que vale a pena, ó. Quer ver, ó? 2 licenciaturas pelo preço de uma. Quer ver? Ah, já achei, ó. Black November. 2 licenciaturas aqui, ó. Artes e pedagogia.
Como fazer segunda licenciatura de graça? Aí você paga uma e ganha outra. Gente, que profissionalismo nós temos aqui? Nenhuma. O que eu estou querendo criticar? Não estou dizendo que a gente não possa ser professor, não é nada disso. Eu estou querendo criticar que é o seguinte, cara, então, bota um cone lá e serve. Porque aí depois é esse cone que vai ter que ter uma formação e ele não vai entender a formação. Depois eu vou ter um professor que tem que estudar o material e não vai estudar o material. Depois eu vou ter um professor que vai ter que ler o rolê, o negócio, e não vai querer ler o rolê. É isso que acontece. O Estado ou o sistema cobra um profissional que ele não tem. Professores que não querem estudar, não querem aprender, não querem nada, são vazios, igual os alunos, se não piores. Fazem a lei do mínimo esforço, porque eles já eram ruins na escola. Mas aí, diante da possibilidade, da oportunidade de ganhar um pouco mais com uma certa facilidade, aí eles foram. Ou vai dizer que não existe uma certa facilidade? Vamos ser realistas aqui. Vamos ser realistas. Eu sou professor. Tenho aula hoje. 5 aulas hoje. Eu consigo, nessas 5 aulas que eu vou dar, não dá-las. Facilmente. Eu fecho a porta da minha sala, falo, galera, hoje a gente vai fazer uma atividade assim, assim, tá bom? Ó, bora. Sento ali e já era. Não, eu tô dando uma atividade ali e tal, uma metodologia ativa. Tudo bem. Mas você ficou andando entre eles, você foi falando com eles, você foi pedindo silêncio, você foi discutindo. Não, você ficou sentado ali, ó. Imagina. Isso acontece infelizmente também, né? Mas você vai no médico, você não pode esperar isso, né? Você vai no consultório de dentistas, um dentista não pode trabalhar mais ou menos. Se ele trabalhar mais ou menos, você vai voltar lá que você vai reclamar da obturação que ele fez. No caso da educação, dificilmente se reclama, porque esses alunos também já estão nessa linha. Eles não esperam muito do professor. E aí vira como se fosse uma bola de neve. E aí o que significa? Você tem maus professores porque já foram maus alunos. Porque o cara que estuda, o cara inteligentão, ele não vai querer ser professor, e esse é um problema. Você pega em países como Singapura, né, país ali de primeiro mundo, qual que é a grande meta do governo? A grande meta do governo é fazer com que as grandes cabeças, as pessoas mais inteligentes, queiram ser professores. E no Brasil? No Brasil qualquer um pode ser. Por quê? Porque existe um buraco enorme de professor. Tanto é que na revista da FAPESP, deste mês de outubro, eles lançaram então uma reportagem falando disso, precisa de professor, e ali eles falam muito claramente. Olha o que eles falam assim, ó. Quer ver? Aqui, ó. As licenciaturas em áreas específicas são cursos superiores que habilitam os concluintes a dar aulas nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, na área de conhecimento em que se formaram. Dados do último censo da educação superior do INEP, divulgado no ano passado, mostra que desde 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, quase 10 anos, a quantidade de gente que entra nas licenciaturas presenciais está caindo, assim como ocorre em cursos à distância desde 2021. Cada vez está entrando menos professor. E vejam, e esse entrar professor aqui, eu não estou falando que é o creme de la creme. Eu já posso estar falando aqui com a galera que sobrou. Galera que sobrou. Entre o cara fazer faculdade de matemática e o cara querer fazer faculdade de engenharia, ele vai fazer engenharia. Por quê? Porque existe um movimento social que ele se atrela de que ser engenheiro é melhor que ser professor.
Aí como que muda essa mentalidade? Eu acho que a primeira maneira de você mudar a mentalidade é sendo um profissional que as pessoas desejam ser. Começa por aí. É o exemplo. A maior coisa que você pode fazer para que um aluno seu queira ser professor é ser exemplo para ele. É assim que você suscita vocações. É assim que você suscita pessoas querendo o mesmo emprego que você. Aquilo é fascinante. Aquilo é incrível. É sublime. E não é um tanto faz, um tanto fez, que se dane, eu tô nem aí. Nessa reportagem da revista, então, que o Estado de São Paulo paga assinatura e toda escola pública recebe, diz assim, ó, se todos os licenciados de 2010 a 2021 ministrassem aulas na disciplina em que se formaram nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio em 2022, ainda assim o país teria dificuldade para suprir a demanda por docente de artes em 15 estados. Então, 15 estados não teria professor de artes suficientes. Física em 5 estados. Sociologia em 3. Matemática, língua portuguesa, língua estrangeira e geografia em 1. Contabiliza Alvana Boff, uma das autoras da pesquisa. Vejam se o professor não é a profissão do futuro. Vejam se o professor não é a oportunidade. Só que aí tem um problema. Que aí sim atrela-se a salários. Salários melhores atraem profissionais melhores. Certo? Depende. Depende. Porque só você melhorar o salário não significa que os melhores profissionais vão para essa área. E não é porque você está melhorando os salários que aquelas aulas estão melhores. O que tem de professor ganhando X e reclamando porque está sendo cobrado, não está escrito na história. É assim, eu quero salário, mas eu não quero ser cobrado. O que tem de professor que não aguentaria uma semana numa empresa, numa indústria, é absurdo. É absurdo. Eu queria pegar esse profissional e colocar ele uma semana no chão de fábrica de uma empresa, trabalhando sem parar das 8 às 5 da tarde, diretão, sem sorrir, sem brincar, sem parar para café, sem nada, direto, fazendo uma coisa ali, tá, o tempo inteiro. Eu queria ver se ele aguenta, se não demitir ele. Porque assim, aumenta os salários e não significa que aquela pessoa vai dar aula melhor. Por quê? Porque ela já tem ela tem uma deficiência. Ela já não gostava de ler, ela já não gostava de estudar, ela já não gostava de trabalho duro. Ó, isso é uma visão geral. Se não serve para você, você descarta. Agora, se você escutou e serviu para você, que bom, que era para você mesmo que eu estava falando. E aí você tenha caráter suficiente, ética suficiente para largar esse emprego. Vai procurar outra coisa. Você não está adiantando em nada. Quantas vezes a gente fala, nossa, era melhor ter deixado a sala sem professor do que com o professor, porque com o professor fica mais bagunçado do que sem. Continua a reportagem. Além disso, o estudo avaliou se a quantidade de licenciados de 2019 a 2021 seria suficiente para suprir todas as docências que em 2022 estavam sendo oferecidas por professores sem formação adequada. Então vejam, na primeira fizeram uma análise de 2010 a 2021. Praticamente ali 11 anos pegando esses profissionais. Então aqui significa o quê? Que eu tenho professores que já estariam 10 anos dando aula. E todo ano entrando professor. Aí agora a pesquisa fez um recorte. E se nós pegássemos só os concluintes 2019, 20, 21 e 21? Se nós pegássemos os 3 últimos anos
e fizéssemos ali um apanhado de quantos se formaram, de quanto estavam com a licenciatura concluída para dar aula em 2022. Aí veja que é assustador. Faltariam docentes de artes em 18 estados. Física em 16. Língua estrangeira em 15. Filosofia e sociologia em 11. Matemática em 10. Biologia, ciência e geografia em 8. Língua portuguesa em 5. História e química em 2. E educação física em 1 estado. Os resultados indicam que já vivemos um apagão de professores em diferentes estados e disciplinas. E aí existe um grande problema. O que eu posso fazer? Eu diminuo a carga dessas disciplinas, a quantidade de aulas dessa disciplina, como se isso fosse resolver, e você poda a possibilidade desse aluno aprender ainda mais, porque as disciplinas são importantes. A gente não tem que diminuir currículo. Eu não consigo entender isso. Mas um currículo básico é um currículo que vai olhar para o objeto de diferentes perspectivas e não tirar perspectivas de olhares. Então esse é um problema que pode acontecer. Então vamos podar essa disciplina, vamos tirar a física, porque tem pouco professor mesmo. E a física tem sua importância e relevância. Ou começar a transformar a física numa matemática, ou começar a deixar qualquer um dar aula de física, como já acontece. E aí um professor de matemática que vai dar aula de física, e ele é formado em matemática, ele tende a fazer do ensino teórico matemático o ensino de física. Só que a física, ela não está na teoria, a física está na prática. Bruta, ótica, semiótica, ondas. E aí a física vira o quê? Só cálculo, 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 cálculo. E a física está além do cálculo, que também é importante, claro. Em 2021, o país teve 2,8 milhões de vagas disponíveis, das quais somente 300 mil foram preenchidas. Isso significa que 2,5 milhões de vagas, ou seja, 2,5 milhões de cadeiras, de carteiras nas universidades ficaram ociosas, sendo grande parte no setor privado e na modalidade de ensino à distância. Tem noção disso? Então, qual faculdade é fácil de entrar? As que vão ser professor. E aí o aluno percebe isso. E ele precisa fazer uma faculdade. O que ele vai? Ele vai lá fazer. Porque ele vai entrar facilmente. E talvez até terminar. E profissional vai ser. O quanto ele brigou, lutou. Claro que ele pode entrar e ser um excelente professor e ter caráter e blá blá blá. Mas isso é um pode ser. Olha, cursos como de matemática apresentam situação ainda mais alarmante. Licenciaturas de matemática em instituições públicas no formato presencial registraram 38% de vagas ociosas em 2021. Além disso, somente 1/3 dos estudantes que finalizam as licenciaturas vai atuar na docência. O restante faz opção por outros caminhos profissionais. Ou seja, o cara termina a faculdade de matemática e não vai dar aula de matemática. Termina a faculdade de história e não vai dar aula de história. E aí a pesquisa é interessante porque ela mostra um gráfico muito sintomático sobre essa discussão aí dos professores atuando. E olha que interessante. O gráfico mostra lá de 2010 a 2021. Tá? Em 2010, nós tivemos 123 mil profissionais formados. 123 mil profissionais formados. Desses 123 mil, em 2022, ou seja, 13 anos depois, essas pessoas não estão aposentadas, tá certo? Desses 123 mil concluintes que terminaram a faculdade de licenciatura, 42 mil continuam
dando aula. E o resto? Parou. Desistiu. Foi fazer outra coisa. Depois, em 2011, você vê lá, 116 mil formados. Já diminuiu de um ano para o outro, certo? E 40 mil ainda permanece dando aula. Aí, em 2012, caiu ainda mais. 109 mil formandos e hoje só 39 mil continuam dando aula. E você percebe uma coisa que é interessante, né? Basicamente, quando diminui o número de concluintes, ou seja, quando diminui o número de interessados, diminui o número de gente que permanece, que tem constância na carreira. Depois, 2013, 100 mil praticamente, né? 101 mil, e 37 permanece. Depois, 107 mil, 40 mil permanece, 111, 40. 2017, houve um avanço, assim, formou-se um pouco mais desde essa média de 2010, que foi 123 mil. Em 2021, que é o último dado que a gente tem, nós tivemos 119 mil pessoas formadas, 111 mil, desculpa, 111 mil pessoas formadas e dando aula. Hoje, 32 mil só. Né? Porque esse percentual aqui é em milhares. É em milhares, não é mil. É pouquíssima gente. É pouquíssima gente. E é pouquíssima gente por quê? Talvez porque são pessoas que não estejam preparadas. Talvez sejam pessoas que não fizeram estágio de verdade. Aí o cara fica lá na USP fazendo história por 4 anos, discutindo Legoff, discutindo Mark Bloch, discutindo quem quer que seja, Hobsbawm, fissurado para aquele mundo da história, sobre historiografia e blá blá blá. E aí ele cai numa sala de aula e aquilo é frustrante para ele. Sabe por quê? Porque ele não está preparado para isso. Existe um grande problema, grande deficiência nos cursos de licenciatura que não estão preocupados com o termo que eu vou usar da medicina para a área educacional, que é a residência. Para ver se é isso mesmo que eles querem. Para eles aprenderem com os bons. E é isso que a gente percebe que as políticas públicas tentam fazer. Formar, 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 formar. Dar curso, dar curso, dar curso, dar curso. Mas como que vai dar curso para um profissional que já não quer estudar? Que já não quer abrir o livro? Compreende? Somado a essa pesquisa, somado a essa pesquisa, o Instituto Península, junto com o IPEC, lançaram uma pesquisa de muitas páginas, tá? Chamada Percepção da População Brasileira sobre a Profissão Professor. Ano passado foi, tá? Outubro do ano passado. Fez um ano agora a pesquisa. E eu vou direto para a conclusão. Tem vários e vários dados que a gente pode analisar um por um. Eu até tinha pensado em fazer isso, mas deixa eu ver se tem acho que tinha um dado que eu queria partilhar de maneira específica, mas eu acho que lá na conclusão ele aparece. Quer ver? Vamos lá juntos, ó. Aqui, ó. Boa. Aparece. 98% dos brasileiros, vejam isso, meus colegas, 98%, praticamente toda a sociedade brasileira compreende que a educação é fundamental para ter sucesso na vida. Aí eu quero fazer um paralelo. Eu até peço ao Instituto Península para uma nova pesquisa definir isso. O que é essa educação? Educação é fundamental para ter sucesso na vida. Educação de quê? Do quê? Português e matemática? Educação, base, família, imaginário. Que educação é essa? Que educação é essa? Acho que é uma pergunta relevante. Quando aí a gente pode até começar a discutir educação, instrução, sou educador, sou professor, e aí não tem fim.
98% dos brasileiros acreditam, então, que ao mandar o meu filho para a escola, ele vai ter sucesso na vida. Erro. Erro porque a gente sabe que mandar o filho para a escola não faz ele ter sucesso na vida. O que faz ele ter sucesso na vida é ele querer estudar. O que faz sucesso na vida é ele correr atrás. O que faz sucesso na vida é ele entender que a vida não vai sorrir para ele o tempo inteiro. A grande cagada da Xuxa aí, né? Por isso que a Xuxa devia ser culpada por esse imaginário desses pais, que hoje tem aí 40, 30, 40 anos, que viveram a fase da Xuxa, quando ela disse lá numa das músicas dela, que se tornou um hino pro Brasil, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não, filho. Tudo que eu quiser não significa que eu vou ter. A Xuxa ensinou os baixinhos, que hoje são pai de baixinhos, que eles podem ter tudo. A Xuxa não ensinou a frustração. A Xuxa ensinou a ilusão. E aí esse pai replica para o seu filho a ideia de que o mundo vai sorrir para ele, que tudo que eu quiser, não o papai lá de cima, né, mas o papai aqui vai te dar. E aí esses pais frustram diariamente o seu papel de pai, porque eles não querem frustrar os seus filhos. Se 98% dos brasileiros dizem realmente que o sucesso da vida passa pela escola, então os pais seriam frequentes na escola. Percebe o erro? Os pais acompanhariam a vida dos filhos. Os pais estariam lá no primeiro telefonema que a gente dá pedindo para comparecer a uma reunião. Os pais iriam ficar ao lado do professor e não no lado do filho. Quando, por exemplo, eu chamei um pai porque um aluno tacou a bolinha de papel na cabeça dele, e o pai virou na minha cara aos gritos falando assim, mas quem disse que meu filho tacou a bolinha de papel na cabeça do professor? Eu fiquei sem reação. Como assim? Como assim o senhor está duvidando que eu chamei o senhor aqui porque eu estou mentindo que o seu filho tacou uma bolinha de papel na cabeça do professor? Vejam, percebe? Então, pera lá. 98% dos brasileiros dizem que a educação é fundamental. Educação de quê, então? Que a gente sabe, quem está na sala de aula sabe que o grande problema que a gente enfrenta, vocês vão concordar comigo, professores, não é, na maioria das vezes, o aluno. O aluno é imaturo mesmo, o aluno vai fazer imaturitices. O aluno vai agir tontamente, o aluno vai ser idiota em algumas ações que você queria que ele fosse maduro. Por quê? Porque ele está num processo que a gente espera que aconteça de amadurecimento. Por isso que a gente chama os pais. Só que aí o pai não vem, quando vem passa a mão na cabeça do filho, quando vem desconfia da escola, quando vem diz que a escola está perseguindo. Porque os pais mesmo não deram essa educação que é fundamental para essa criança ter sucesso na vida. Primeiro, porque não querem frustrá-los. Segundo, se tornaram reféns desses filhos. E terceiro, não querem ter trabalho de educar. Terceiriza a função da educação através do celular, terceiriza a educação através de jogos, videogames, televisão, e está tudo bem. E aí depois não entende por que, que o filho está falando palavrão, não entende por que, que o filho está beijando a menininha do sexto ano, ou porque mostrou o, o pintinho para a menina lá do sétimo. Como assim? Como? Já viu que seu filho escuta? Já viu a dancinha que ele faz no TikTok? Então, eu espero que é. Então, aí é uma coisa que a gente tem que pensar. E aí continua a pesquisa. Ó. A população acredita no poder de transformação dos professores. Claro, né? Claro que o BO ia sobrar pra gente. Já que eles não conseguem transformar, e é esse o papel deles. Né? O papel deles é transformar aquele ser num ser humano. O papel de um pai é transformar uma criança num adulto. O papel de um pai é dar a instrução, a educação, o amor, a atenção, a disciplina, a ordem, a rotina, o amadurecimento para esse filho. Quando diz aqui na pesquisa que 98% dos brasileiros dizem que você é responsável por transformar a vida de uma pessoa, eles estão dando então a responsabilidade que deveria partir dele, ou seja, nós temos que ser pai desse povo. E muitas vezes não somos. E aí está um erro também.
Minha função não é ser pai, meu Deus. Minha função é ser professor. Quem tem que ensinar o filho dar bom dia, dar boa tarde, licença, tem que calar a boca para o professor falar, desculpa, sou eu pai, e não você, professor. Além disso, continua a pesquisa, 76% dos brasileiros acreditam que os professores são competentes. Claro que eles são competentes. Os pais não são. A gente é competente mesmo. A gente está fazendo um papel que não é nosso. E aí veja como vai virando tudo um dominó. Uma coisa que sobrecai sobre a outra. O pai não é bom pai, cai para o professor, que em vez de ser um bom professor, tem que ser um bom pai. E aí eu fico a aula inteira mediando conflitos que não existiriam se esses pais tivessem sido pais realmente. Bom, continuando. Ainda que tenha esse reconhecimento sobre a importância do professor, grande parte da população brasileira não enxerga a escola como um ambiente de respeito, cuidado e com boas condições de trabalho. Óbvio que não vai ter respeito, meu filho. Você mandou um filho sem educação. Você mandou um filho sem educação. Esse é o problema. Você mandou um filho que bate em todo mundo, porque você bate em todo mundo. Você mandou um filho que manda todo mundo tomar no cu, porque você também manda todo mundo tomar no cu. Você mandou um filho sem disciplina, você mandou um filho sem ordem, você mandou um filho sem limpeza. Sujo, mal arrumado, fedido. Quantas crianças vão de chinelo para a escola e não sobe o pé daquela criança que está preto, encardido, e são 7 horas da manhã? Como? Porque esse pai não deu banho nessa criança, meu Deus do céu. E essa criança já dormiu com esse pé encardido e sujo. Como? Porque o pai não ligou. E veja, higiene não tem nada a ver com pobreza, higiene tem a ver com educação. E aí, óbvio, que mais da metade dos brasileiros, grande parte da população, diz que na escola não tem respeito, não tem cuidado e boas condições de trabalho. Não tem mesmo? Quem faz o chiqueiro? Quem faz o chiqueiro é o porco. Não é o chiqueiro que faz o porco, mas é o porco que faz o chiqueiro. O Estado vai, gasta dinheiro, o Estado vai, arruma as carteiras, o Estado vai, coloca ar-condicionado, o Estado vai, coloca televisão, o Estado vai, coloca notebook, o Estado vai, coloca tudo. Lousa branca, canetão, tudo. Destrói, quebra, rasga, pega o livro e gira no dedo. Gasta papel como quem gasta, sei lá, água, rasga toda hora papel, caderno toda hora, não vence caderno. Não tem condições. Não tem sistema que aguente você colocar lá 40 cadernos para 40 negros e daqui 2 dias metade desses cadernos estão perdidos pela escola porque eles não levam material. Por quê? Porque esse pai não cuida, esse pai não olha, esse pai não acompanha. Menos da metade dos brasileiros, 45%, acredita que os professores são cuidados e respeitados no meio escolar. Meu filho, é seu filho. É o seu filho. Você está justificando um fracasso seu. Oi. Metade dos pais dizem que os professores não são bem tratados. Por quem? Pelo seu filho. E apenas 57% dos brasileiros acreditam que os estudantes respeitam seus professores. É isso mesmo. A população brasileira acredita que os professores agem em prol do melhor interesse para os seus alunos. Concordo? 85% diz isso. Só que na hora que a gente chama o seu filho, chama o senhor, para tratar sobre a aprendizagem do seu filho, você não vai? Você não vai? E quando vai reclama, xinga, diz que o filho está sendo perseguido, que não quer, ó, não adianta ligar mais para mim, tá, Matheus? Eu não vou vir. Eu já lavei minhas mãos. Viu? Você é pai, filho, você não lava as mãos. É para sempre. Assuma a responsabilidade, amadureça. Saia da infância. Você é um pai. E continua. E que um professor de qualidade é capaz de gerar bons resultados para o estudante, mesmo em contextos desafiadores. Isso eu concordo. Professores rebolam aí em 300 para conseguir tirar alguma coisa. E como é bonito quem acompanha o processo de aprendizagem e vê aquele aluno que entrou sem saber ler e conseguir ler o nome.
sem saber escrever e conseguir escrever o nome. Isso é lindo. Mas é um grão no grão. 74% dos entrevistados, diz a pesquisa Península, acredito que é tão ou mais difícil ser professor do que ser um médico, engenheiro ou advogado. Também acho. É o seu filho que é difícil. É seu bebezinho maravilhoso, lindo, que não faz mal para ninguém, que não xinga ninguém. Nossa, mas ele falou isso, ele é super educado em casa. Ah, mentira. Olha como você é mentiroso. Se ele é educado em casa, é porque ele tá mentindo pro senhor. Ele tá mentindo pro senhor. Vai no Instagram dele e vê o que ele posta. A música que ele escuta, os amigos que ele tem, aonde ele frequenta. E olha, esse contexto aqui, eu não estou falando de escola pública somente, tá? Quem está na rede particular, e eu estou na rede particular, eu já vejo isso lá no sexto ano. Né? Apenas 25% da população brasileira reconhece que os professores são valorizados em comparação às outras profissões, como médicos, engenheiros, advogados. E sabe por que não é mais valorizado? Porque você não deixa o seu filho valorizar. Você não fala para você respeitar que quem está certo é o professor, que é hora de calar a boca, que tem que ficar quieto, que é para trazer o material, que se tem tarefa, que vai fazer a tarefa, que só vai mexer no celular se terminar de fazer as coisas. É assim, filho. Não tem outro caminho. A Irving West, que é uma pesquisadora na área de educação, que a gente vai falar dela, ela forma a ideia de um triângulo chamado de família, escola e aluno. É aqui. O problema é que só tem uma parte, que parece que é a escola, que está querendo empurrar a imaturidade do aluno e a imaturidade desses pais, que é a família. Então a gente é pouco valorizado mesmo, mas você podia ajudar isso. Você podia ajudar isso. Apenas 20% da população acredita que os professores têm melhores condições de trabalho do que essas profissões. Então para de mandar seu filho para a escola. Ou manda eles com educação, que já vai ajudar bastante a gente. Vai ajudar muito a gente. Então a gente percebe o seguinte, olha, é uma faca, é um jogo de empurra. Há uma terceirização do processo de educação para a escola assume esse papel, e não assume só esse papel, assume a escola, assume o papel de educar, de instruir, de formar, de ser gente, de ter respeito, de ser maduro, tudo isso a escola assume. Só que, vamos lá, com qual profissional? Com qual profissional? Com um profissional que às vezes é tão imaturo quanto tudo isso. Extremamente vitimizador, extremamente coitadinho, extremamente derrotado. São coisas para a gente pensar. São dados para a gente refletir. E não podemos ficar apartidários no sentido de não tomar parte disso. Família, escola e aluno. Certo? Gente, muito obrigado. Tenham todos aí uma excelente semana. Vamos acompanhando, vamos seguindo, vamos comentando, vamos ativando as notificações aí, que todo dia tem vídeo novo, todo dia é a possibilidade da gente ser mais real, mais verdadeiro e menos ilusório, menos aí no mundo das ideias. Tá bom?